Meu nome é José Carlos, mas todo mundo me chama de Zé. 45 anos nas estradas, carregando sonhos e desilusões de um canto para o outro deste Brasil. Hoje, enquanto escrevo essas linhas, ainda sinto o cheiro de diesel misturado com poeira que marcou aquela quinta-feira de agosto. O dia que minha vida virou de cabeça para baixo. Vinha descendo a BR-153, entre Goiás e Minas. Sol de rachar o asfalto, ar seco entrando pelas frestas da cabine. Meu Scania carregado com milho para o Porto de Santos, mais uma viagem igual a tantas outras. Ou pelo menos era o que eu pensava. O rádio chiava uma música sertaneja que eu nem prestava atenção. Minha cabeça estava longe, naqueles pensamentos que só quem roda sozinho conhece. Pensava na filha que completaria 18 anos no mês que vem e mal lembrava do meu rosto. Pensava na ex-mulher que me deixou levando metade do que eu tinha construído. Pensava nos anos que foram passando enquanto eu fugia, sempre fugindo. A estrada estava mais vazia que promessa de político. Só eu, o asfalto rachado pelo calor e aquele silêncio que às vezes pesa mais que a carga que a gente carrega. Foi quando vi algo estranho no horizonte. Uma carroça. Primeiro pensei que fosse miragem. Que diabos uma carroça fazia numa BR federal, no meio do nada, debaixo daquele sol de matar? Mas conforme fui me aproximando, a visão foi ficando mais nítida e mais perturbadora. O homem que tocava os bois tinha a postura de quem manda. Chapéu de couro cobrindo parte do rosto, camisa xadrez, aquele jeito de rico fazendeiro que conhece cada palmo de terra por léguas. Conhecia aquela figura de vista. Coronel Antônio, um dos homens mais poderosos da região. Dono de fazendas, gado e de muito mais coisas que a gente nem imagina. Mas ver um homem daqueles numa carroça simples, no meio da estrada, debaixo daquele calor, não fazia sentido algum. Diminuía a velocidade instintivamente. Conforme me aproximava, consegui ver melhor o que havia na carroça. Sacas. Algumas sacas empilhadas no fundo, cobertas com uma lona velha. Nada demais, pensei. Só um fazendeiro transportando alguma coisa. Talvez os caminhões tivessem quebrado, sei lá. Mas havia algo no ar. Uma tensão que eu não conseguia explicar. O coronel me olhou quando passei ao lado. Um olhar duro, frio. O tipo de olhar que não quer testemunhas. Acelerei e segui viagem. Mas aquela cena ficou martelando na minha cabeça. Por que um homem rico como aquele estaria numa carroça velha, sozinho, no meio do nada? Rodei mais uns 20 quilômetros quando resolvi parar num posto para esticar as pernas e tomar um café. O lugar estava quase vazio, só o frentista e uma mulher atrás do balcão. "Ô, moço!" chamei o frentista enquanto ele completava o tanque. "Vocês conhecem o Coronel Antônio por aqui?" O homem ficou com uma cara estranha. Olhou para os lados antes de responder. "Conheço sim." "Por que a pergunta?" "Vi ele numa carroça na estrada. Achei esquisito." O frentista baixou a voz. "Olha, amigo, se fosse você não ficaria perguntando muito sobre o coronel por aí. Tem coisas que é melhor a gente não saber." Um arrepio subiu pela minha espinha. "Que tipo de coisa?" "O tipo que faz gente desaparecer." Ele sussurrou, olhando nervoso para a mulher do balcão. "Tem gente que entra nas terras dele e nunca mais sai. Dizem que ele... Bem, melhor não falar." Paguei o combustível e saí dali com o coração acelerado. Voltei para o caminhão com a sensação de que havia tropeçado em algo muito maior do que imaginava. Liguei o motor e segui viagem, mas não conseguia tirar aquela carroça da cabeça. E principalmente não conseguia esquecer daquele olhar do coronel. Um olhar que escondia segredos, segredos perigosos. O que eu não sabia era que, em algumas horas, eu estaria no meio de uma situação que testaria cada fibra da minha coragem. E que aquela quinta-feira, aparentemente comum, se tornaria o dia mais importante da minha vida. A estrada continuava vazia à frente, mas já não era mais silenciosa. Algo dentro de mim gritava:
que eu deveria ter parado, que deveria ter olhado melhor debaixo daquela lona e que talvez, só talvez, ainda fosse tempo de voltar. Rodei mais 40 minutos tentando esquecer aquela conversa no posto, mas as palavras do frentista martelavam na minha cabeça como goteira no telhado furado. Tem gente que entra nas terras dele e nunca mais sai. O que diabos isso queria dizer? Parei numa área de descanso para almoçar, mas a comida não descia. Ficava revendo a cena. O coronel na carroça, aquele olhar gelado, as sacas cobertas com lona. E, principalmente, aquela sensação ruim que ficou no ar quando passei por ele. Você já sentiu quando algo não está certo? Quando cada fibra do seu corpo grita que tem perigo, mesmo sem saber explicar o porquê? Era exatamente isso que eu estava sentindo. Liguei o motor e voltei para a estrada, mas em vez de seguir para Santos, fiz algo que até hoje não sei explicar direito. Fiz o retorno. Meu coração batia descompassado enquanto eu voltava pela mesma estrada. Zé, você está ficando maluco, pensei. Vai se meter em encrenca por causa de uma suspeita boba. Mas não conseguia parar. Diminuí a velocidade quando cheguei perto do lugar onde tinha visto a carroça. Nada. A estrada estava vazia, só o asfalto quente e o vento jogando poeira para os lados. Pensei em desistir, mas aí vi as marcas. Rastros de roda de carroça saindo da estrada principal e entrando numa estrada de terra. Uma trilha que levava para o interior da fazenda. Estacionei o caminhão na beira da BR e desci. O silêncio era total. Só se ouvia o barulho distante de algumas cigarras e o vento nas árvores secas. Olhei para a trilha de terra. Ela sumia numa curva entre os arbustos. Caminhei uns 100 metros pela trilha, seguindo os rastros da carroça. O coração disparado, suando frio mesmo com aquele calor danado. A cada passo, uma voz na minha cabeça dizia para voltar, mas outra voz, mais forte, me empurrava para frente. Foi quando ouvi um gemido baixo, quase um sussurro, vindo de trás de uma moita mais à frente. Parei, prestei atenção. Silêncio total por alguns segundos. Depois, outro gemido, fraco, abafado. Meu sangue gelou. Me aproximei devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Afastei uns galhos e vi a carroça parada debaixo da sombra de uma árvore grande. Os bois pastavam soltos por perto, mas não via o coronel em lugar algum. E foi então que vi um movimento debaixo da lona. Algo se mexia ali. Não eram sacas, era uma pessoa. Minha boca ficou seca, as pernas bambas. Olhei para os lados, procurando o coronel. Nada. Talvez tivesse ido resolver alguma coisa na fazenda e deixado a carroça ali. Me aproximei mais. O movimento debaixo da lona ficou mais intenso, como se a pessoa tivesse percebido minha presença. Foi quando ouvi um som que me partiu o coração. Um choro abafado, desesperado, de uma mulher. Levantei a ponta da lona com cuidado, só o suficiente para espiar. E o que eu vi me deixou sem ar. Uma moça jovem, cabelo loiro grudado no rosto pelo suor, vestido azul claro rasgado em alguns pontos, mãos amarradas nas costas, um pano tapando a boca, os olhos, meu Deus, os olhos dela, azuis, inchados de tanto chorar, mas principalmente cheios de terror. Quando ela me viu, tentou gritar através do pano, tentou se mexer, implorar com o olhar. Calma, sussurrei, olhando nervoso para os lados. Calma, eu vou te ajudar. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi o barulho de passos na mata, pesados, se aproximando. Larguei a lona rapidamente e me escondi atrás da árvore, o coração querendo sair pela boca. O coronel apareceu alguns metros à frente, vindo de uma trilha lateral. Trazia uma garrafa d'água na mão e assoviava baixinho, como se nada tivesse acontecendo. Se aproximou da carroça, levantou a lona e falou com a moça. Ainda falta um pouco para chegar, querida. Tenha paciência. A voz dele era calma, quase carinhosa.
Mas havia algo sinistro por trás daquela tranquilidade. Ele deu um pouco d'água para ela, ajeitou a lona de novo e começou a juntar os bois. Eu continuei escondido, tremendo, tentando processar o que acabara de ver. Aquilo não era normal, não era um transporte comum, era sequestro. E agora eu sabia. A pergunta que não queria calar era: o que diabos eu ia fazer com essa informação? Fiquei escondido atrás daquela árvore por mais de meia hora vendo o coronel preparar a carroça para seguir viagem. Cada movimento dele parecia calculado, tranquilo, como se fosse a coisa mais normal do mundo carregar uma mulher amarrada no fundo de uma carroça. Minha mente fervilhava. 20 anos atrás, quando era mais novo e mais corajoso, talvez tivesse pulado na frente dele e resolvido a situação na porrada. Mas hoje, aos 45, com artrose no joelho e uma vida que já tinha visto coisa demais, eu sabia que as coisas não eram tão simples assim. O coronel era um homem poderoso, rico, influente, dono de terras, de políticos, de delegados. Se eu me metesse nessa história, quem ia acreditar na palavra de um caminhoneiro contra a dele? E pior, quem garantia que eu não ia simplesmente sumir como o frentista tinha insinuado? Mas toda vez que fechava os olhos, via aquele olhar da moça, azul como o céu de verão, mas cheio de desespero. O jeito que ela tentou gritar quando me viu, implorando por socorro através daquele pano sujo que tampava sua boca. Como é que eu ia conseguir dormir sabendo que deixei aquilo passar? O coronel terminou de preparar tudo e subiu na carroça. Tocou os bois devagar, seguindo pela trilha que sumia mata adentro. Esperei até o barulho das rodas desaparecer completamente antes de sair do meu esconderijo. Voltei correndo para o caminhão, o coração ainda disparado. Liguei o motor e fiquei ali parado, com as mãos no volante suando frio. Para a esquerda, a estrada que levava para Santos, para o meu frete, para minha vida normal. Para a direita, a estrada de volta, para casa, para esquecer que aquilo tinha acontecido. Mas esquecer? Como é que esquece uma coisa dessas? Peguei o celular e pensei em ligar para a polícia. Disquei o 190, mas desliguei antes que completasse a ligação. O que eu ia falar? Oi, eu vi um fazendeiro rico transportando uma mulher numa carroça. Iam rir da minha cara, e mesmo que levassem a sério, até chegarem lá, a carroça já teria sumido na imensidão daquelas terras. Fiquei mais uma hora parado naquela beira de estrada, brigando comigo mesmo. A consciência pesava como carga de ferro. Lembrei do meu pai, que morreu quando eu tinha 15 anos, sempre dizia: Zé, na vida a gente tem que escolher entre ser covarde ou ser homem. E essa escolha a gente faz todo dia. Será que eu ia escolher ser covarde justamente no dia que mais precisava ser homem? Resolvi seguir a carroça. Não sabia direito o que ia fazer, mas não podia simplesmente ir embora. Dirigi devagar pela trilha de terra, tentando não fazer muito barulho. O caminhão balançava nos buracos, os galhos arranhavam a lataria. Mas eu continuei. A trilha serpenteava pela mata fechada por uns 3 quilômetros até chegar numa clareira. Ali tinha uma casa velha, dessas de fazenda antiga, com varanda de madeira e telhado de barro. Algumas construções menores ao redor, um galpão, um curral, o que parecia ser casa de empregados. A carroça estava parada na frente da casa principal. Estacionei o caminhão atrás de umas árvores, longe o suficiente para não ser visto, mas perto o suficiente para observar o que estava acontecendo. Peguei um binóculo velho que sempre carrego na cabine, útil para ver radares à distância, e comecei a vigiar. O coronel desceu da carroça e entrou na casa. Alguns minutos depois, saiu acompanhado de 2 homens. Um mais velho, magro, de bigode grisalho, outro mais novo, forte, com cara de quem não estava ali para conversa. Os 3 se aproximaram da carroça. O coronel levantou a lona e disse alguma coisa que eu não consegui escutar daqui. A moça tentou se mexer, tentou falar alguma coisa através do pano. Foi quando o homem mais novo a pegou no colo e a levou para dentro da casa. Meu sangue ferveu. O que quer que tivesse acontecendo ali não era nada bom.
Mas eu estava sozinho, sem arma, contra pelo menos 3 homens numa propriedade no meio do nada. Esperei, observei, tentei entender a dinâmica do lugar. Durante as 2 horas seguintes, vi o vai e vem na casa. O homem mais velho saiu e voltou com algumas sacolas. O coronel ficou na varanda, fumando e bebendo alguma coisa. O mais novo aparecia na janela de vez em quando, olhando para os lados como vigia. Quando o sol começou a baixar, pintando o céu de laranja, resolvi me aproximar mais. Deixei o caminhão escondido e caminhei pela mata até conseguir chegar perto da casa. Tinha uma janela dos fundos que dava para ver o interior. Me agachei debaixo dela e prestei atenção. Vozes, conversa baixa. Não pode ficar muito tempo aqui, dizia uma voz que eu não conhecia. Eu sei, respondeu o coronel. Amanhã cedo a gente resolve isso. E se ela não colaborar? Vai colaborar, não tem escolha. Uma terceira voz, mais jovem. Coronel, e se alguém vier procurar? Ninguém vai procurar, a família já foi convencida a ficar quieta. Meu estômago embrulhou. Que família? O que tinha acontecido? Foi então que ouvi outro som, fraco, mas inconfundível. Era a moça chorando. Me arrastei até conseguir espiar pela janela. Ela estava sentada numa cadeira no meio da sala, ainda com as mãos amarradas, mas sem o pano na boca. O vestido azul estava ainda mais amassado e tinha um machucado no braço esquerdo. Os 3 homens estavam de costas para ela, conversando baixo perto de uma mesa. Foi quando nossos olhares se cruzaram. Ela me viu pela janela. Por uma fração de segundo, vi esperança naqueles olhos azuis. Coloquei o dedo na boca, fazendo sinal para ela ficar quieta. Ela entendeu e deu uma piscadinha quase imperceptível. Naquele momento, soube que não podia mais dar para trás. Não importava o risco, não importava as consequências. Aquela moça precisava de ajuda, e eu era a única pessoa no mundo que sabia onde ela estava. Mas como diabos eu ia tirá-la dali? Me afastei da janela devagar e voltei para a mata. Sentei encostado numa árvore, tentando bolizar um plano. 3 homens, uma casa isolada, uma mulher indefesa e eu, um caminhoneiro de meia idade que há muito tempo não entrava numa briga. As horas foram passando, a noite foi chegando e eu continuava ali, na mata, planejando o impossível. Como salvar uma mulher que eu nem sabia quem era, de homens que eu sabia que eram perigosos, num lugar onde ninguém ia me ouvir gritar. Mas uma coisa eu tinha certeza, não ia sair dali sem ela. Mesmo que isso custasse minha vida, a noite caiu como um cobertor pesado sobre aquela clareira perdida no meio do nada. Eu continuava escondido na mata, observando a casa, tentando decorar cada movimento, cada rotina, cada detalhe que pudesse me ajudar no que eu estava planejando fazer. Por volta das 8 da noite, acenderam as luzes da casa. Vi as silhuetas dos 3 homens se movendo pelos cômodos. A moça, que eu ainda não sabia que se chamava Catarina, continuava na sala, agora deitada num sofá velho, ainda amarrada. O frio da noite começou a apertar. Eu não tinha trazido casaco e a umidade da mata grudava na pele como ventosa. Mas não podia voltar para o caminhão. Não podia perder ela de vista. Por volta das 9, o homem mais novo saiu da casa e foi até o galpão. Voltou carregando alguns galões e uma mangueira. Combustível. Estavam abastecendo alguma coisa. Um gerador, talvez, ou um carro. Isso me deu uma ideia. Se eles tinham combustível ali, significava que tinham um veículo. E se tinham um veículo, significava uma rota de fuga que eu ainda não tinha considerado. Mas também significava que eles podiam sair dali mais rápido do que eu imaginava. O tempo estava correndo contra mim. Às 10 da noite, vi o homem mais velho sair da casa e caminhar até uma construção menor que parecia ser um dormitório. Devia ser onde os empregados dormiam. Isso deixava apenas 2 homens na casa principal, o coronel e o mais novo. Melhores as chances. Mas ainda assim, 2 contra 1.
numa casa que eles conheciam, num terreno que era deles. E eu sem arma, sem experiência em combate, com apenas a vantagem da surpresa. E o fator mais complicado: como tirar a moça dali sem machucá-la no processo? Continuei observando. Por volta das 11, as luzes da sala se apagaram. Vi o coronel caminhando pelo corredor com uma lamparina na mão. Depois, a luz do que parecia ser um quarto se acendeu. O homem mais novo ficou na sala, sentado numa poltrona, claramente de guarda. Era agora ou nunca. Me aproximei da casa pela lateral direita, onde tinha mais árvores e menos chance de ser visto. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que o barulho ia me entregar. Cada galho que estalava debaixo dos meus pés soava como tiro de pistola no silêncio da noite. Cheguei até a janela dos fundos novamente. Espiando pelas frestas das cortinas, consegui ver a sala. A moça estava deitada no sofá, parecendo dormir. O guarda estava na poltrona, mas pelo jeito sonolento, não ia demorar muito para cochilar também. Esperei mais meia hora. A respiração do homem foi ficando mais pesada, mais regular. Até que ele finalmente cedeu ao sono, a cabeça pendendo para o lado, o queixo encostado no peito. Era a minha chance. Contornei a casa até encontrar uma porta dos fundos, velha, de madeira, com uma fechadura antiga que parecia mais para mostrar do que para proteger. Peguei meu canivete, o mesmo que uso para descascar laranja durante as viagens, e comecei a trabalhar na fechadura. Demorou uns 15 minutos de pura tensão, mas consegui abrir. A porta gemeu baixinho quando abri, e eu congelei, prestando atenção em qualquer barulho que pudesse indicar que alguém tinha ouvido. Silêncio total. Entrei na casa como um fantasma. O cheiro de mofo e fumaça de cigarro estava impregnado nas paredes. O assoalho de madeira rangia suavemente sob meus pés descalços. Tinha tirado as botas lá fora para fazer menos barulho. A sala ficava no final de um corredor escuro. Caminhei encostado na parede, parando a cada passo para escutar. O ronco baixo do guarda ecoava pela casa silenciosa. Quando cheguei à entrada da sala, espiou pela quina da parede. O homem continuava dormindo na poltrona. A moça estava no sofá, mas agora percebi que ela estava acordada. Os olhos abertos no escuro, fitando o teto. Me arrisquei. Fiz um ruído baixo com a boca quase imperceptível. Ela virou a cabeça na minha direção. Quando me viu, os olhos dela se arregalaram. Fiz sinal para ela ficar quieta e apontei para o guarda dormindo. Ela entendeu. Atravessei a sala em silêncio, evitando as tábuas que pareciam mais soltas. Quando cheguei perto dela, consegui ver melhor seu rosto. Era mais nova do que eu tinha pensado. Devia ter no máximo 22, 23 anos. O machucado no braço estava roxo e tinha outro corte pequeno na testa. Me abaixei ao lado do sofá e sussurrei no ouvido dela. Eu vou te tirar daqui, mas você precisa confiar em mim e fazer exatamente o que eu disser. Consegue? Ela assentiu, com a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas de alívio. Comecei a desatar as cordas das mãos dela. Eram cordas grossas, amarradas com força, e os pulsos dela estavam machucados por causa da pressão. Minha raiva pelo coronel e seus capangas aumentou a cada marca roxa que eu via. Levei uns 5 minutos para desamarrar tudo. As mãos dela estavam dormentes, sem circulação. Ela tentou mexer os dedos, mas mal conseguia. Vamos ter que esperar a circulação voltar, sussurrei. Senão você não vai conseguir andar direito. Enquanto esperávamos, fiquei observando o guarda. Continuava dormindo pesadamente, mas por quanto tempo? E cadê o coronel? Não tinha ouvido nenhum barulho vindo do quarto dele. Foi então que ela sussurrou alguma coisa tão baixo que eu quase não escutei. Catarina. Como? Meu nome é Catarina. Olhei para ela. Mesmo no escuro, mesmo machucada, mesmo depois de tudo que tinha passado, tinha uma dignidade naqueles olhos azuis que me tocou o coração. Muito prazer. Catarina, eu sou o Zé.
e eu prometo que vou te tirar daqui. Ela tentou sorrir, mas só conseguiu fazer uma careta de dor. Zé, eles mataram minha mãe. Meu sangue gelou. Como? Quando eu tentei fugir, eles foram atrás da minha família. Disseram que se eu não voltasse... A voz dela falhou. Minha mãe tentou me defender, e eles... Ela não conseguiu terminar a frase, mas eu entendi. O ódio que eu sentia por aqueles homens se transformou em algo mais primitivo, mais selvagem. Era sede de justiça. E seu pai? Fugiu. Tá escondido. Pelo menos eu espero. Naquele momento, entendi que não se tratava apenas de um sequestro. Era algo muito pior. Era vingança. Era poder. Era o tipo de maldade que só homens muito ricos e muito impunes conseguem praticar. Catarina, a gente precisa sair daqui agora. Você consegue andar? Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam. O tempo que passou amarrada havia prejudicado a circulação. Eu vou te carregar, sussurrei. Não, você não vai conseguir. Sou muito pesada. Catarina, eu carrego o caminhão de 30 toneladas para o ganha-pão. Você é uma pluma perto disso. Pela primeira vez desde que a vi, ela quase sorriu. A ajudei a se levantar devagar. Ela se apoiou em mim, tentando recuperar o equilíbrio. A cada movimento, eu olhava para o guarda, torcendo para que ele continuasse dormindo. Começamos a caminhar em direção à porta dos fundos. Cada passo era uma eternidade. O assoalho rangia debaixo do nosso peso e eu tinha certeza de que a qualquer momento íamos acordar a casa inteira. Quando estávamos quase na porta dos fundos, ouvimos um barulho vindo do quarto do coronel. Passos. Ele estava acordando. Aceleramos o passo. Catarina fez força nas pernas bambas, se apoiando em mim. Chegamos à porta e saímos para a noite fria. Para onde a gente vai? Ela sussurrou. Pro meu caminhão. Tá escondido na mata. De lá, a gente sai dessa região e vai direto para a delegacia mais próxima. Começamos a caminhar pela mata escura, tropeçando em raízes e galhos. Catarina estava ficando mais forte a cada passo, a circulação voltando aos poucos. Tínhamos caminhado uns 200 metros quando ouvimos o grito. Cadê ela? Cadê a mulher? A voz do coronel ecoou pela noite como rugido de fera ferida. Corre, sussurrei para Catarina. Agora a gente corre. E corremos pela mata escura, tropeçando, caindo, levantando, enquanto atrás de nós ouvíamos gritos, xingamentos e o barulho de homens se organizando para uma caçada. Uma caçada onde nós éramos a presa. A mata fechada se transformou num labirinto de galhos e espinhos que arranhavam nossa pele a cada passo. Eu segurava Catarina pela mão, puxando ela quando tropeçava, segurando ela quando caía. Atrás de nós, as vozes dos homens iam ficando mais organizadas, mais próximas. Por aqui! Vi galhos quebrados por aqui! Gritou uma voz que eu não reconheci. Devia ter mais gente na fazenda, mais homens que o coronel tinha chamado para nos caçar. Meu pulmão queimava. Fazia anos que eu não corria assim, e o cigarro que fumava há 25 anos estava cobrando seu preço. Catarina, mesmo debilitada, estava aguentando melhor que eu. A adrenalina do desespero dava força para ela que eu nem imaginava que existia. Zé, para, preciso respirar. Ela sussurrou, parando e se apoiando numa árvore. Eu também estava no limite. Paramos atrás de um tronco caído, tentando recuperar o fôlego e, ao mesmo tempo, ouvir onde estavam nossos perseguidores. Eles foram para a esquerda. Marcos, você vai por ali, eu vou por aqui. A voz do coronel ecoava entre as árvores. Ele estava comandando a operação como um general comandando tropas. Catarina, sussurrei no ouvido dela, me conta rápido, por que eles fizeram isso com você? O que aconteceu? Ela respirava com dificuldade, mas conseguiu falar. Meu pai, ele trabalhava para os empregados do coronel, cuidava das terras, até que descobriu uma coisa. Ah, que coisa? O coronel, ele estava usando as terras dele para esconder pessoas, mulheres. Meu sangue gelou.
Como assim? Tráfico de pessoas, Zé. Ele comprava moças pobres das famílias desesperadas, ou pegava elas à força e vendia para outros homens ricos, de outros estados. A realidade daquilo que eu tinha tropeçado me atingiu como um soco no estômago. Não era apenas um sequestro, era uma rede, uma operação. E Catarina tinha sido apenas mais uma mercadoria na linha de produção da maldade humana. Meu pai descobriu quando viu umas moças sendo transportadas numa van. Quis denunciar, mas o coronel descobriu que ele sabia. E aí? Aí eles foram na nossa casa, mataram minha mãe na frente dele e me levaram. Disseram que se meu pai abrisse a boca iam fazer pior comigo. As lágrimas dela brilhavam no pouco de luar que filtrava entre as folhas. Eu senti uma raiva tão intensa que por um momento esqueci onde estávamos. E seu pai? Fugiu, está escondido na casa de uns parentes, em Minas. Mas eu sei que ele está sofrendo, se culpando. O barulho de galhos quebrando se aproximou. Eles estavam chegando perto. Vamos, sussurrei. Meu caminhão não está longe. Recomeçamos a corrida. Mas agora eu corria com um peso diferente no peito. Não era só a vida de Catarina que estava em jogo. Era a justiça. Era a chance de expor uma rede de criminosos que operava ali há sabe Deus quanto tempo. Tropeçamos, caímos, levantamos, continuamos. A mata parecia não ter fim. Cada árvore se parecia com a anterior. Cada trilha se confundia com outra. Por um momento terrível, pensei que tinha me perdido. Foi quando ouvi o barulho mais bonito do mundo, o tic-tic-tic do motor do meu Scania esfriando. Ali, sussurrei para Catarina, apontando para a direção do som. Chegamos correndo até onde eu tinha escondido o caminhão. As chaves tremiam na minha mão quando tentei abrir a porta da cabine. Catarina subiu primeiro. Eu pulei para o banco do motorista, mas quando fui dar a partida, o motor tossia e não pegava. Não agora, resmunguei, tentando de novo. Nada. Zé. Catarina apontou para a mata, lanternas, pelo menos 3, se movendo na nossa direção. Achei o caminhão! Gritou uma voz que parecia estar a uns 50 metros de nós. Tentei mais uma vez. O motor roncou, tossiu, morreu. Vai, meu velho, não me abandona agora. Sussurrei para o painel, como fazia sempre que o caminhão dava algum problema. Na 4ª tentativa, o motor pegou. O ronco grave do diesel nunca tinha soado tão bonito. Engatei a primeira, soltei a embreagem devagar para não fazer muito barulho e começamos a nos mover pela trilha. Mas as lanternas estavam se aproximando rápido. Eles vão chegar antes da gente sair da trilha, disse Catarina, olhando pelo retrovisor. Ela estava certa. A trilha era estreita, cheia de curvas, e eu não podia acelerar muito sem risco de capotar. Eles iam nos alcançar antes de chegarmos à estrada principal. Foi então que tive uma ideia, perigosa, mas era a nossa única chance. Catarina, segura firme. Pisei fundo no acelerador. O caminhão saltou para frente, balançando violentamente nos buracos da trilha. Galhos batiam no para-brisa, pedras voavam para os lados, a carroceria raspava nas árvores. Atrás de nós, ouvi gritos e xingamentos. E algo pior, o barulho de motor. Eles tinham conseguido um veículo e estavam vindo atrás. Zé, tem um carro atrás! Catarina gritou, apontando para o retrovisor. Um jipe velho, provavelmente da própria fazenda, vinha acelerando pela trilha. 2 lanternas potentes iluminavam nossa traseira. A distância entre nós diminuía rapidamente. Chegamos numa curva fechada. Em vez de diminuir, acelerei mais. O caminhão derrapou, a traseira saindo de lado, mas consegui manter o controle. O jipe atrás não teve a mesma sorte. Vi pelo retrovisor a luz das lanternas se desviando violentamente para a direita, seguida de um barulho de galhos se quebrando e metal se amassando. Eles bateram! Catarina gritou, mas nossa alegria durou pouco. Outro par de lanternas apareceu atrás de nós. Eles tinham mais de um veículo. Finalmente chegamos à estrada principal.
O asfalto nunca tinha parecido tão libertador. Engati a terceira, quarta, quinta marcha. O velocímetro subiu, 80, 90, 100 km/h. O segundo jipe chegou ao asfalto também, mas agora a vantagem era minha. Na estrada, nenhum jipe velho ia alcançar um Scania com motor novo. A distância entre nós aumentou rapidamente. Em 15 minutos, as lanternas tinham sumido completamente no retrovisor. Só então eu e Catarina conseguimos respirar direito. A gente conseguiu, ela disse, a voz embargada. A gente realmente conseguiu. Mas eu sabia que nossa fuga era apenas o começo. O coronel era um homem poderoso, com contatos, com dinheiro, com influência. Ele não ia simplesmente deixar para lá. Principalmente sabendo que agora existiam testemunhas da operação dele. Catarina, a gente precisa decidir para onde ir. Se formos para a delegacia da região, pode ser que o coronel tenha gente infiltrada lá. Homens como ele sempre tem. Ela ficou em silêncio por alguns segundos pensando. Eu tenho uma tia em Goiânia, policial civil. Ela sempre disse que se algum dia eu precisasse de ajuda. Goiânia está longe. Vamos ter que rodar a noite toda. Eu aguento. E você? Olhei para ela. Mesmo depois de tudo que tinha passado, mesmo machucada, mesmo com medo, tinha uma força naqueles olhos azuis que me deu coragem. Eu aguento, mas antes. Parei o caminhão numa área de descanso vazia. A gente precisa cuidar desses machucados seus. E você precisa comer alguma coisa. Tá muito fraca. Peguei o kit de primeiros socorros que sempre carrego e algumas bolachas e água que tinha guardado para a viagem. Enquanto Catarina comia e eu limpava os cortes dela, ela continuou me contando sua história. Zé, tem mais moças lá, na fazenda. Eu vi quando eles me levaram, pelo menos mais 3. Meu coração apertou. Elas estão vivas. Pelo menos estavam quando eu saí. Mas por quanto tempo? Olhei para a estrada vazia à nossa frente. Para Goiânia, eram ainda umas 4 horas de viagem. 4 horas até chegarmos na polícia. 4 horas até podermos fazer alguma coisa para ajudar aquelas outras moças. Será que elas tinham 4 horas? Catarina, quando chegarmos em Goiânia, você vai ter que contar tudo isso para sua tia. Cada detalhe, cada nome que você lembra, cada coisa que você viu. Eu vou, mas, Zé, fala. E se não der tempo? E se quando a polícia chegar lá, elas já tiverem... Não deixei ela terminar a frase. Vai dar tempo, tem que dar tempo. Mas no fundo eu tinha a mesma preocupação que ela. Homens como o coronel não deixam pontas soltas. E agora que sabiam que tinha gente sabendo da operação deles, iam querer apagar todas as evidências, incluindo as testemunhas. Voltamos para a estrada rumo a Goiânia, carregando não apenas nossa fuga, mas a esperança de outras vidas que dependiam da nossa chegada. E a certeza de que o coronel não ia desistir fácil de nos encontrar. A estrada para Goiânia se estendia à nossa frente como uma promessa de salvação. Mas cada quilômetro que rodávamos, eu sentia o peso da responsabilidade crescendo no meu peito. Não eram mais só nossas vidas em jogo, eram as vidas de outras moças que continuavam presas naquele inferno. Catarina tinha adormecido encostada na janela, exausta depois de tudo que passamos. Mas mesmo dormindo, ela se mexia inquieta. Sussurrava palavras que eu não entendia, como se estivesse revivendo o pesadelo em sonhos. Eram 2:30 da madrugada quando meu celular tocou. Olhei para a tela, número desconhecido. Hesitei antes de atender. Quem ligaria àquela hora? Será que... Alô? Zé? Uma voz de mulher nervosa. Quem tá falando? Sou eu, Marina, a ex-mulher do seu Joaquim. Seu Joaquim, o pai de Catarina. Como você conseguiu meu número? Ele me deu... Disse que se alguma coisa acontecesse, que você talvez pudesse ajudar. Zé, eles estão procurando vocês. Meu sangue gelou. Quem está procurando? Homens do coronel.
Estiveram na casa dos meus primos, perguntando por vocês. Disseram que vocês roubaram alguma coisa dele. Estão oferecendo dinheiro, muito dinheiro, para quem der informação. Catarina acordou com o barulho da conversa. Quando viu minha cara, entendeu que algo estava errado. Marina, escuta bem. Vocês precisam sair daí agora. O coronel é perigoso. Eu sei. Já saímos. Estamos na estrada, indo para Brasília. Mas fala. Eles sabem que vocês estão num caminhão, um Scania azul. Estão espalhando a descrição para todo mundo. Merda. Como eles sabiam do caminhão? Claro. O coronel devia ter gente em postos, em pedágios, em qualquer lugar onde caminhoneiros paravam. A rede de contatos dele era maior do que eu imaginava. Marina, muito obrigado pelo aviso. Cuidem-se. Desliguei e olhei para Catarina. Eles sabem do caminhão, disse simplesmente. Ela ficou pálida. O que a gente faz? Olhei para os lados. Estávamos numa parte meio deserta da estrada, só mata dos dois lados. Mas à frente vi as luzes de um posto de combustível. Vamos ter que improvisar. Parei no posto. Era um lugar pequeno, meio largado, mas tinha o que eu precisava. Uma oficina. Catarina, você vai ter que confiar em mim mais uma vez. Acordei o mecânico que dormia numa cadeira atrás do balcão. Um cara jovem, cheio de tatuagem, que olhou pra gente com cara de desconfiança. Ô meu, posto tá fechado. Só abro às 6. Rapaz, eu preciso de uma ajuda urgente. Pago o que você quiser. Mostrei uma nota de R$100. Os olhos dele brilharam. Que tipo de ajuda? Preciso mudar a cor do meu caminhão. Rápido. Ele riu. Mudar a cor? Mano, você tá maluco? Isso demora dias. Não precisa ficar perfeito. Só precisa ficar diferente o suficiente para não ser reconhecido. Tirei mais 2 notas de 100. R$300 para você passar umas demãos de tinta que você tiver aí. Qualquer cor. O rapaz olhou para o dinheiro, depois para minha cara de desespero, depois para Catarina. Alguma coisa na expressão dela o convenceu de que não era brincadeira. Tá bom, tenho umas latas de tinta branca aqui, mas vai ficar meio cagado. Não tem problema. Enquanto ele preparava a tinta, expliquei para Catarina. Não vai ficar bonito, mas pelo menos não vão reconhecer de longe. Zé, você tá fazendo isso tudo por mim? Por quê? A pergunta me pegou de surpresa. Por que mesmo? Eu podia ter seguido viagem quando vi a carroça. Podia ter fingido que não vi nada. Podia ter pensado só em mim, como sempre fiz. Sabe, Catarina, eu passei a vida inteira fugindo. Fugindo de casa, fugindo de responsabilidades, fugindo de fazer a coisa certa quando ela era difícil. Quando te vi naquela carroça, quando olhei nos seus olhos, eu não consegui fugir mais uma vez. Ela segurou minha mão. Você é um homem bom, Zé. Não sei se sou, mas estou tentando ser. O mecânico trabalhou por 2 horas. Passou tinta branca por cima do azul original, mudou algumas placas de identificação, até colou uns adesivos diferentes na carroceria. Quando terminou, o caminhão parecia outro veículo. Não vai durar muito, ele disse, mas por umas semanas, quem não olhar de perto não vai reconhecer. Paguei a ele e demos mais 2 notas de 50 de gorjeta. O rapaz ficou tão contente que ainda nos deu café e sanduíche para a viagem. Voltamos para a estrada quando o sol já estava nascendo. Goiânia ainda estava a 2 horas de distância, mas agora pelo menos tínhamos uma chance de chegar lá sem ser reconhecidos. Durante o caminho, Catarina me contou mais detalhes sobre a operação do coronel. Ele não trabalha sozinho, Zé. Tem gente em várias cidades, políticos, empresários, até gente da polícia. Como você sabe disso? Eu ouvi eles conversando, quando pensavam que eu estava dormindo. Eles falavam de outras mercadorias que tinham sido entregues em outros lugares, São Paulo, Rio, até fora do país. Meu Deus! E tem mais.
Eles não pegam só moças pobres. Tem gente que eles pegam por encomenda. Clientes que pedem um tipo específico e eles saem caçando. Cada revelação era um soco no estômago. A maldade humana não tinha limites. Catarina, sua tia, você tem certeza de que pode confiar nela? Tenho. Delegada Sônia é diferente. Ela sempre brigou contra a corrupção, sempre quis fazer a coisa certa. Se alguém pode nos ajudar, é ela. Chegamos em Goiânia por volta das 8 da manhã. A cidade já estava acordada, movimento de gente indo para o trabalho, ônibus, carros, vida normal. Difícil acreditar que num lugar tão civilizado, uma operação de tráfico humano podia estar operando livremente. Catarina me guiou até a delegacia onde a tia trabalhava. Um prédio grande, cheio de movimento, policiais entrando e saindo. Ela vai estar lá? Perguntei. Ela sempre chega cedo. Vamos. Entramos na delegacia. Catarina se dirigiu ao balcão de atendimento. Gostaria de falar com a delegada Sônia, por favor. A senhora tem agendamento? Sou sobrinha dela, é urgente. A atendente olhou para nós com cara de desconfiança. Dois estranhos, ele com roupa amassada e cheiro de tinta, ela com machucados visíveis e roupa suja. Ela está numa reunião importante, não pode ser interrompida. Foi quando uma mulher de uns 50 anos apareceu na porta de uma sala. Cabelo grisalho, óculos, cara de quem não tem paciência para besteira. Catarina! A mulher correu até nós. Minha filha, o que aconteceu com você? Cadê sua mãe? Seu pai está desesperado te procurando. Catarina começou a chorar. Tia Sônia, minha mãe, ela morreu. O rosto da delegada ficou sério. Vamos para minha sala, agora! Nos levou para uma sala reservada e fechou a porta. Me conta tudo, do começo. Durante a hora seguinte, Catarina contou toda a história. Eu complementei com o que tinha visto. A delegada Sônia ouvia em silêncio, fazendo anotações, fazendo perguntas pontuais. Quando terminamos, ela ficou alguns minutos em silêncio, processando tudo. Essa operação, eu já tinha ouvido rumores, mas nunca conseguimos provas. E agora? Perguntei. Agora temos uma testemunha e temos informações suficientes para conseguir um mandado. Ela pegou o telefone e começou a fazer ligações. Falou com o juiz, com outros delegados, com o Ministério Público. Vou montar uma operação para hoje mesmo, disse quando desligou. Mas vocês dois vão ter que ir para uma casa de proteção. O coronel tem contatos por toda parte. Não é seguro ficarem expostos. Delegada, eu disse, tem outras moças lá. Catarina viu pelo menos 3. Eu sei, por isso a operação tem que ser hoje. Se demorarmos, eles vão mover as vítimas. Ou pior. Ela não precisou completar a frase. Todos sabíamos o que pior significava. Quantos homens a senhora vai levar? Perguntou Catarina. Todos que eu conseguir. Isso vai ser guerra, minha filha. Mas uma guerra que a gente vai ganhar. Eu olhei para Catarina. Pela primeira vez, desde que a conheci, vi esperança real nos olhos dela. Talvez, só talvez, a gente conseguisse salvar não só nossas vidas, mas as vidas de outras pessoas inocentes. Talvez a justiça ainda existisse neste mundo. 3 dias depois, eu e Catarina estávamos numa casa de proteção nos arredores de Goiânia. Uma casa simples, discreta, com 2 policiais fazendo a segurança. Catarina estava se recuperando dos machucados, comendo direito pela primeira vez em semanas. Eu tentava processar tudo o que tinha acontecido. Na manhã do 3º dia, a delegada Sônia chegou com uma cara que eu não conseguia decifrar. E aí, delegada, como foi a operação? Perguntei ansioso. Ela sentou na mesa da cozinha, tirou os óculos, passou a mão no rosto cansado. Foi complicado. Meu coração afundou. As moças? Conseguimos salvar 2, uma terceira. Ela pausou. Não chegamos a tempo. Catarina tapou a boca com as mãos, os olhos se enchendo de lágrimas. E o coronel? Perguntei.
Aí que... Quando chegamos na fazenda, ele não estava mais lá. Sumiu. Deixou os capangas para trás e fugiu. A raiva subiu pela minha garganta como bile. Como assim fugiu? Como ele soube da operação? Alguém avisou. Tem gente infiltrada na operação, como vocês suspeitavam. Estamos investigando, mas vai levar tempo. Sônia abriu uma pasta com papéis e fotos. Mas não foi tudo perdido. Encontramos documentos, computadores, evidências suficientes para desmantelar parte da rede. Já prendemos 6 pessoas envolvidas e as 2 moças que salvamos estão prestando depoimento. Ela mostrou uma foto. Era uma das moças que Catarina tinha visto. Jovem, magra, com o mesmo olhar assombrado que Catarina tinha quando a encontrei. Seu nome é Amanda. Tem 19 anos. Foi vendida pela própria avó por R$2.000. Catarina segurou minha mão. Pelo menos ela está viva. A outra se chama Júlia, 21 anos, estudante de pedagogia que foi sequestrada quando voltava da faculdade. Cada história era um soco no estômago. Cada rosto era uma vida destruída pela ganância e maldade humana. Delegada, eu disse. E agora? O coronel está solto por aí. Ele vai tentar se vingar. Por isso vocês vão ter que entrar no programa de proteção, pelo menos até prendermos ele. E quando vai ser isso? Não sei. Ele é esperto, tem dinheiro, tem contatos, pode estar em qualquer lugar. A sensação de incompletude era frustrante. Salvamos algumas vidas, mas o responsável por tudo continuava livre. E enquanto ele estivesse livre, ninguém estava seguro. Foi quando meu celular tocou. Número desconhecido de novo. Olhei para a delegada. Ela fez sinal para eu atender, mas colocou o aparelho dela do lado para gravar. Alô? Zé, meu caro amigo caminhoneiro. A voz gelou meu sangue. Era o coronel. Como conseguiu meu número? Rapaz, você não imagina o alcance que eu tenho. Onde você acha que tá numa fortaleza? Qualquer pessoa tem preço, meu filho. Qualquer pessoa. Sônia fazia gestos frenéticos, tentando rastrear a ligação. O que você quer? Quero minha propriedade de volta. Que propriedade? A moça, Catarina. Eu paguei por ela, ela me pertence. A raiva fez minha voz tremer. Ninguém pertence a ninguém, seu monstro. Ele riu, uma risada fria, sem humor. Você tem até amanhã ao meio-dia para devolver ela. Senão, vou começar a cobrar juros. Que juros? Sua filha, Maria Fernanda, 18 anos. Estuda enfermagem no Senac. Mora na Rua das Flores, 847, apartamento 23. Meu mundo parou. Ele sabia onde minha filha morava. Sabia o nome dela, onde estudava. Se você encostar um dedo nela... Você o quê? Vai fazer o quê, Zé? Você é apenas um caminhoneiro. Eu sou o homem mais poderoso desta região. Tenho políticos no bolso, delegados na folha de pagamento, juízes que fazem o que eu mando. Sônia estava falando urgente no telefone dela, mobilizando gente para proteger minha filha. Então por que você não mandou me prender? Perguntei, tentando ganhar tempo, porque eu quero que você sofra primeiro. Quero que você entenda o que significa se meter com Antônio Ferreira da Silva. Quero que você traga a moça de volta e implore pelo perdão. E se eu trouxer? Aí eu mato. Vocês dois do mesmo jeito. Mas pelo menos sua filha vive. A ligação caiu. Fiquei parado, segurando o telefone, tremendo de raiva e medo. Zé, Sônia disse, já mandei uma equipe para proteger sua filha. Ela vai ficar segura. E agora? Ele está me oferecendo a vida da minha filha em troca da Catarina. Catarina se levantou da cadeira. Então me entrega para ele. O quê? Você ouviu. Me entrega. Eu não vou deixar sua filha morrer por minha causa. Catarina, você tá maluca? Ele vai te matar. Talvez, mas pelo menos sua filha vai viver e você vai poder dormir sabendo que fez a coisa certa. Olhei para ela. Mesmo depois de tudo que passou, mesmo sabendo que ia morrer,
Ela estava disposta a se sacrificar para salvar uma pessoa que nem conhecia. Não, eu disse, não vou entregar você. Então o que você propõe? Perguntou Sônia. Fiquei em silêncio por alguns minutos pensando. O coronel era inteligente, poderoso, tinha recursos, mas tinha um defeito. Era arrogante. E arrogância sempre deixa brechas. Delegada, você consegue mobilizar quantos homens? Para quê? Vamos entregar a Catarina para ele, mas não do jeito que ele espera. Explicite meu plano. Era arriscado, cheio de variáveis, mas era nossa única chance de acabar com aquilo de uma vez por todas. Sônia ouviu tudo, fez algumas perguntas, sugeriu algumas modificações. Pode dar certo, ela disse, mas se der errado, pelo menos tentamos. E se não tentarmos, ele vai continuar matando gente inocente pelo resto da vida. Catarina segurou minha mão. Zé, você não precisa fazer isso. Já fez mais do que qualquer pessoa faria. Catarina, lembra quando você me perguntou por que eu estava te ajudando? Lembro. Eu disse que passei a vida fugindo. Mas tem uma coisa que eu não te contei. Eu já perdi gente importante porque fui covarde. Minha mãe morreu sozinha no hospital enquanto eu estava numa viagem que podia ter adiado. Minha ex-mulher me deixou porque eu nunca estava presente quando ela precisava. Minha filha cresceu sem pai porque eu sempre escolhia a estrada. Parei. Respirei fundo. Desta vez, eu vou estar presente. Desta vez, eu não vou fugir. No dia seguinte, às 11 da manhã, dirigi meu caminhão pintado de branco pela estrada que levava à fazenda do coronel. Catarina estava sentada ao meu lado, voluntariamente, sabendo que talvez fosse morrer, mas ela não sabia que havia 15 policiais escondidos na carroceria do caminhão e que outros 20 estavam posicionados estrategicamente ao redor da fazenda e que desta vez Antônio Ferreira da Silva ia descobrir que algumas pessoas não têm preço. Algumas pessoas escolhem fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, mesmo quando custa tudo. Às 11h55, parei o caminhão na entrada da fazenda. O coronel estava lá, esperando, com uma arma na mão e aquele sorriso arrogante no rosto. Chegou a hora da verdade, caminhoneiro. Chegou mesmo, respondi. E foi então que tudo começou. O confronto final entre a justiça e a impunidade, entre o bem e o mal. Entre um homem simples que escolheu ser corajoso e um monstro que pensava que o dinheiro tornava tudo possível. Às 12 horas em ponto, o silêncio da fazenda foi quebrado pelos gritos de "Polícia! Todo mundo no chão!" E eu soube que, finalmente, tinha feito a coisa certa. 6 meses depois, estou dirigindo pela mesma BR-153, onde tudo começou. Mas desta vez, não estou sozinho. Catarina vai comigo, não como passageira, mas como parceira. Montamos uma pequena transportadora especializada em levar suprimentos para ONGs que trabalham com vítimas de tráfico humano. O coronel foi condenado a 30 anos de prisão. A rede dele foi desmantelada. 17 pessoas foram presas. 43 vítimas foram resgatadas de operações em 4 estados diferentes. Minha filha me perdoou por todos os anos de ausência. Disse que estava orgulhosa do pai que eu me tornei. Temos almoçado juntos todo domingo. Catarina ainda tem pesadelos às vezes. Acorda no meio da noite, suando, gritando. Mas está se recuperando, fazendo terapia, estudando, reconstruindo a vida. Seu pai saiu do esconderijo e veio morar perto de nós. Está trabalhando na transportadora também. Ainda se culpa pela morte da esposa, mas entendeu que salvar a filha foi a coisa mais importante que fez na vida. Tem dias que eu ainda olho no retrovisor, achando que vou ver uma carroça estranha ou um jipe nos perseguindo. Mas aí lembro que o medo acabou, que a justiça venceu, que algumas pessoas más foram impedidas de fazer mais mal. E principalmente lembro que quando a vida me deu a escolha entre ser covarde ou ser homem, eu finalmente escolhi certo.
A estrada continua longa à frente, mas agora sei que, não importa o que apareça no caminho, eu não vou fugir. Porque aprendi que a coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. E que às vezes a vida coloca pessoas no nosso caminho não por acaso, mas porque elas precisam ser salvas. E porque nós precisamos ser salvos também. Meu nome é José Carlos, tenho 45 anos. E esta é a história de como uma quinta-feira comum se tornou o dia mais importante da minha vida. O dia que eu parei de fugir e comecei a viver. Esta é a história transformadora de José Carlos, um caminhoneiro de 45 anos que passou a vida fugindo de responsabilidades e relacionamentos, até o dia em que o destino o colocou diante de uma escolha que mudaria para sempre não apenas sua vida, mas a vida de várias pessoas inocentes. O encontro que mudou tudo. Em uma quinta-feira escaldante de agosto, enquanto transportava milho pela BR-153 entre Goiás e Minas Gerais, Zé avistou algo que o intrigou profundamente. Uma carroça conduzida pelo coronel Antônio, um fazendeiro milionário da região, transportando sacas cobertas por lona. A cena não fazia sentido, porque um homem tão poderoso estaria numa carroça simples, sozinho, no meio de uma estrada federal. Inicialmente, Zé seguiu viagem, mas a intuição e uma conversa perturbadora com um frentista que o alertou sobre pessoas que entravam nas terras do coronel e nunca mais saíam, o fizeram retornar. Foi então que descobriu a verdade aterrorizante. Debaixo da lona não eram sacas, mas uma jovem de 22 anos chamada Catarina, amarrada e amordaçada, com os olhos azuis cheios de terror, implorando por socorro. Através de uma investigação arriscada, Zé descobriu que havia tropeçado em algo muito maior que um simples sequestro. O coronel operava uma extensa rede de tráfico humano, comprando moças de famílias desesperadas ou sequestrando vítimas, para vender a homens ricos em outros estados e até outros países. Catarina se tornou alvo porque seu pai, funcionário da fazenda, descobriu a operação e tentou denunciá-la. Como retaliação, mataram sua mãe na frente dele e sequestraram Catarina, usando-a como garantia de seu silêncio. Após observar meticulosamente a rotina dos criminosos numa casa isolada da fazenda, Zé arriscou tudo numa operação de resgate solitária. No meio da madrugada, infiltrou-se na casa, libertou Catarina e fugiu com ela pela mata fechada, perseguidos por homens armados em veículos. A fuga se transformou numa corrida desesperada pelas estradas escuras, com Zé modificando até mesmo a cor de seu caminhão para não ser reconhecido, enquanto Catarina revelava a extensão da rede criminosa e chorava a morte de sua mãe. Chegando em Goiânia após uma viagem tensa de várias horas, eles procuraram a delegada Sônia, tia de Catarina e uma das poucas autoridades em quem podiam confiar. Sônia montou uma operação policial para desmantelar a rede, mas o coronel, avisado por informantes infiltrados no sistema, conseguiu fugir antes da chegada da polícia. Mesmo assim, a operação salvou 2 das 3 jovens ainda mantidas em cativeiro e coletou evidências suficientes para começar a desmontar a organização criminosa. A situação se complicou quando o coronel, ainda em liberdade, ameaçou a filha de Zé, Maria Fernanda, exigindo a devolução de Catarina em troca da vida da jovem. Enfrentando o maior dilema de sua vida, entre salvar sua filha ou proteger Catarina, Zé desenvolveu um plano audacioso. Fingindo aceitar a chantagem, retornou à fazenda com Catarina, mas desta vez carregando 15 policiais escondidos na carroceria de seu caminhão, enquanto outros 20 aguardavam posicionados estrategicamente. O confronto final resultou na prisão do coronel e na desarticulação completa da rede. Antônio Ferreira da Silva foi condenado a 30 anos de prisão.
17 pessoas foram presas e 43 vítimas foram resgatadas em 4 estados diferentes. Para Zé, a experiência representou uma transformação pessoal profunda. De um homem que passara a vida fugindo de responsabilidades, ele se tornou alguém disposto a arriscar tudo para fazer o certo. A história se encerra 6 meses após os eventos, com Zé e Catarina como parceiros numa pequena transportadora especializada em levar suprimentos para ONGs que trabalham com vítimas de tráfico humano. Catarina, embora ainda lidando com traumas através de terapia, está reconstruindo sua vida e estudando. O pai dela saiu do esconderijo e trabalha na empresa. Zé se reconciliou com sua filha, almoçando com ela todos os domingos, finalmente presente na vida dela. Esta é fundamentalmente uma história sobre coragem moral e segundas chances. Zé aprende que coragem não é não ter medo, mas ter medo e fazer a coisa certa mesmo assim. Sua jornada ilustra como uma única decisão. Corajosa pode não apenas salvar vidas, mas transformar completamente quem somos. O que começou como uma quinta-feira comum na vida de um caminhoneiro solitário se tornou o catalisador para desmantelar uma rede de crimes hediondos e para a redenção pessoal de um homem que finalmente parou de fugir e começou a viver. A narrativa também explora temas universais, como a solidariedade humana, o poder transformador dos encontros casuais, a luta entre bem e mal, e, principalmente, a ideia de que cada pessoa tem o poder de escolher entre a omissão e a ação, entre a covardia e a coragem. Através das estradas poeirentas do interior brasileiro, Zé e Catarina encontraram não apenas salvação mútua, mas também um propósito renovado para suas vidas: ajudar outras vítimas e impedir que mais famílias passem pelo horror que eles vivenciaram. É uma história que ressoa profundamente porque mostra que heróis não nascem prontos. Eles são pessoas comuns que, quando confrontadas com situações extraordinárias, escolhem fazer o que é certo, mesmo quando isso custa tudo o que tem.